Olá, muito bom dia. Meu nome é Valdecir Babinski Júnior, sou doutorando em Design da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vou apresentar o trabalho Uma abordagem sistêmica para o design de figurino em obras audiovisuais. Este trabalho deriva da minha tese de doutorado que está sendo orientada pelo professor doutor engenheiro Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo e este trabalho tem como coautores a professora doutora Eliette Auxiliadora Assunção Urives e o mestrando Gleiston Barbosa Martins. Bom, este trabalho deriva também das pesquisas relacionadas ao Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design, o NAS Design da Federal de Santa Catarina, e a disciplina de Tópicos Especiais em Animação do Curso Superior de Animação, também da Federal de Santa Catarina. Então, a gente vai passar agora por uma introdução breve aqui do nosso trabalho. Todos nós podemos observar hoje em dia que a obra audiovisual, a produção cinematográfica, ela tem se tornado cada vez mais complexa, porque ela precisa atender às exigências de uma crítica especializada, precisa atender também às exigências da audiência e dos estúdios que demandam obras altamente rentabilizáveis, que possam ser consumidas em larga escala. Com isso, se torna cada dia mais desafiadora a atuação dos profissionais do audiovisual, desde escritores e roteiristas, até editores e agentes e, claro, de figurinistas também. Nesse cenário se inserem os designers de figurino ou os figurinistas. A gente está se apoiando aqui nos pressupostos de Fausto Viana, então de Viana e Veloso e Viana e Pereira, para entender a função deste figurinista dentro da obra audiovisual. A gente está se apoiando também em Paves, que vai dizer que o traje de cena ele precisa amplificar, simplificar, abstrair ou legitimar a mensagem da obra audiovisual, a mensagem que quer ser entregue através da narrativa em tela. Então nós vamos partir aqui da visão de Alves, 2012, de Bertalanffy e de Capra, para entender que esta é uma situação problema e que estas situações problema são características de problemas da complexidade. Diante disso, o nosso objetivo neste trabalho é discutir uma abordagem sistêmica para o design de figurino. Para tanto, nós desenvolvemos uma pesquisa que é básica, que é qualitativa e que é descritiva. Nós nos apoiamos também em uma revisão assistemática e narrativa da literatura, com obras escolhidas por afinidade ao tema proposto e também por conveniência. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o pensamento sistêmico. Aqui, gente, eu já vou começar destacando que a gente entende sistema a partir da lógica do Alves. O Alves, lá em 2012, vai postular que um sistema é uma construção mental que o indivíduo faz a respeito de um fenômeno que ele observa no mundo circundante. O Alves tem como base a teoria geral de sistemas que foi postulada por Bertalanffy. Lá na década de 30, 40 e 50, o Bertalanffy vai observar que os fenômenos da biologia são tão complexos que a matemática e a física não conseguem dar conta de explicá-los. Portanto, é preciso que a gente abandone o pensamento analítico e a lógica mecanicista e que a gente possa adotar uma visão holística que permita entender que certas propriedades de um sistema só emergem quando estas partes que compõem o sistema estão interagindo. Então, examinar as partes isoladamente não faz sentido para explicar determinados fenômenos da biologia. É preciso que a gente pense num todo organizado ou numa totalidade. O Bertalanffy é mais conhecido pela máxima que o todo é maior do que a soma das partes. Hoje em dia nós acreditamos que o todo ele é diferente da soma das partes, mas existem de fato propriedades que elas só emergem quando este todo está organizado, está interagindo. O Bertalanffy ele também vai trazer da ciência ciberneticista o conceito de alças de retroalimentação ou feedback. Esse feedback ele é organizado em duas instanciações diferentes. A primeira é a homeostase da biologia, em que os agentes internos vão buscar um equilíbrio para a manutenção do todo, e na segunda instanciação nós temos então a força externa, que é colocada pelo ambiente onde esse sistema está e por acoplamento estrutural esse sistema reage e muda, se alterando ou alterando a sua composição para manter-se em equilíbrio com estas forças externas. Bom, o Capra, que é outro dos autores que nós vamos utilizar aqui para embasar o pensamento sistêmico, vai utilizar o conceito de ecologia sistêmica. Ele vai dizer que esses sistemas eles estão funcionando e operando em rede, e que é o propósito dessa rede que define o que cada sistema vai apresentar.
O Capra, ele adiciona aqui um conceito chamado teia da vida. Nesta teia da vida, os fluxos de informação e de materiais trocados entre os sistemas e seus meios estão numa ordem não linear. Ou seja, esses sistemas eles operam conforme a disponibilidade desses inputs e geram outputs que são aproveitados por outros sistemas, operando em hierarquia sistêmica. Ou seja, um sistema pode ter outros subsistemas e pode fazer parte, ao mesmo tempo, de um supersistema. O Alves também nos traz essa ideia, tá? O Capra também vai falar dessas camadas que compõem um sistema. Então, eu tenho uma camada biológica, uma camada cultural, eu tenho uma camada social ou organizacional ou de qualquer outra ordem, mas todas elas em conjunto fazem com que nós tenhamos um sistema. O sistema pode ser entendido aqui como se fosse uma cebola, feita de várias e várias camadas, que elas só existem porque coexistem umas com as outras. Uma vez que a gente expôs aqui o entendimento de Capra, Bertalanffy e Alves, a gente pode passar para a discussão do artigo. Então, dentro da abordagem sistêmica para o design de figurino, nós vamos acreditar que existe um sistema figurino. Assim como um sistema organizacional, um sistema cultural ou social, esse sistema figurino diz respeito a um conjunto de elementos que possuem um propósito em comum, então um objetivo em comum. A gente pode começar pensando nesse sistema figurino como um elemento que também apresenta subsistemas, como o subsistema cor, o subsistema material, o subsistema representação gráfica, e ao mesmo tempo está dentro de um supersistema, que seria o sistema obra. Então ele apresenta como qualidade a hierarquia sistêmica. Depois, gente, a gente pode dizer que esse sistema figurino ele tem um propósito, um objetivo em comum, que é entregar uma mensagem para o meu público espectador. E uma vez que um subsistema falha, como o subsistema cor, nós temos então uma falha sistêmica que pode levar a obra ao colapso, a depender do acoplamento estrutural deste figurino na obra. Então a gente pode imaginar, por exemplo, que numa animação em que eu tenho sempre do busto para cima sendo animado, eu não tenho tanto acoplamento estrutural do figurino dentro da cena, mas numa obra em que o figurino ocupa sim uma posição central e este figurino porventura venha a falhar, nós temos um colapso na narratividade desta obra. Outro ponto presente aqui no sistema figurino é a questão da retroalimentação, dessas alças de feedback. Bom, a gente pode pensar que no desenvolvimento do figurino ao total, nós vamos ter momentos de redesenho, em momentos em que existem ajustes e refinamentos. Esse feedback ele pode partir tanto de agentes internos, então do olhar dos próprios animadores, figurinistas e modeladores desses personagens, como pode partir de forças externas, por exemplo, a audiência em exibições prévias, a exemplo do que aconteceu com o Sonic recentemente, né? Então, este fato de que este sistema apresenta um processo de feedback também nos ajuda a entender o figurino como parte de um sistema e como um sistema que parte de um todo. A gente pode falar também que esse sistema apresenta propriedades emergentes, uma vez que o figurino por si só, ele não é uma roupa ordinária que só tem como função vestir um corpo, ser só invólucro de um corpo. Ele ganha função, ele ganha significado e sentido quando dentro de uma obra fílmica ele faz parte do arco de um personagem. Então a gente precisa desta narrativa fílmica para que de fato este figurino ele tenha significado, ou seja, o figurino só se realiza quando o todo se realiza, quando a obra está completa e, portanto, ele apresenta propriedades que só emergem desta totalidade. Ele ainda apresenta uma relação homeostásica, então, tomando emprestado o conceito da biologia, a gente pode dizer que o figurino ele não pode se destacar da obra a ponto de destoar da narrativa e da trama, e não deve ser apagado da obra a ponto de não contribuir. Ele precisa estar em equilíbrio e, portanto, há um certo grau de homeostase que perfaz a presença deste figurino dentro da obra. Então, para sintetizar, nós podemos falar que esse sistema figurino diz respeito a 3 instanciações. Uma primeira instanciação de ordem prática, que é corporificar a personalidade do nosso personagem, é suportar a ação cênica em tela. Então a gente precisa ter um figurino que materialize, que justifique aquele personagem, que justifique aquele temperamento, que justifique aquele comportamento, que dê suporte para que essa ação cênica ela faça sentido diante da minha trama. Depois nós temos uma instanciação que ela é plástica,
que ela fala da ordem visual da obra fílmica. Então, ela está muito relacionada aos preceitos estéticos da direção de arte. O figurino, por acoplamento estrutural, precisa atender esses preceitos estéticos que são da obra, que são da direção de arte. Por fim, nós temos uma instanciação que é uma instanciação cênica, que diz respeito aos outros elementos que estão postos além da visualidade, como a sonoplastia e a iluminação. O figurino também responde à iluminação. O figurino também responde à sonoplastia. Ele também dialoga com o cenário, com a ambientação e com os outros personagens presentes dentro daquela narrativa. Bom, dito isso, nós temos aqui uma representação gráfica que ilustra como o sistema figurino está relacionado com a obra audiovisual, que apresenta outros subsistemas, como o sistema cenotécnico, que por sua vez tem subsistemas como cenário, sonoplastia e iluminação, conforme a gente visualizou anteriormente. Então, vale a pena dizer que apesar das relações entre as partes estarem aqui representadas por fluxos indicados por setas, a gente não pode entender que esses fluxos são lineares, certo? E dito isso, também vale complementar que a representação gráfica não dá conta de todas as interações, iterações e instanciações que o sistema figurino pode apresentar. A gente vai observar também a presença de subsistemas terciários e quaternários que estão representados por esferas menores, de diâmetro menor, dentro desta ilustração. Aí, em termos de considerações finais, nós podemos dizer então que esse sistema figurino ele não é autopoético porque ele é interdependente da obra fílmica. Ele é influenciado, influencia a obra fílmica na medida em que se realiza a partir da realização do objetivo da obra fílmica. Então, a proposição do figurino está muito relacionada ao propósito desta obra. Ele só alcança o seu propósito diante do todo, em sua totalidade. Então, em termos de limitações, nós podemos dizer que este trabalho é limitado às escolhas metodológicas que nós fizemos, uma vez que uma pesquisa básica ela apresenta mais fragilidades e, portanto, generalizações e certo grau de superficialidade do que uma pesquisa aplicada de fato. Em termos de sugestões, nós sugerimos então e recomendamos para futuros estudos que seja feita uma ampliação do referencial teórico, que sejam realizados experimentos práticos para que, de fato, a discussão ela possa ser validada, ela possa ser averiguada na prática. E para essa aplicação, nós sugerimos então entrevistas com figurinistas, modeladores e animadores ou profissionais da indústria audiovisual que possam nos oferecer insights para, de fato, nós podermos verificar se a literatura científica confirma ou refuta a realidade observável. Por fim, nós agradecemos aqui ao Programa de Pós-Graduação em Design, o Pós-Design da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradecemos também ao Núcleo de Abordagem Sistêmica, o NAS Design, também da Federal de Santa Catarina, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que foram os órgãos de fomento que possibilitaram a pesquisa. Então aqui estão as nossas referências bibliográficas que vão poder ser consultadas na íntegra quando o artigo estiver disponibilizado. Nós temos Alves, Bertalanffy, Capra, a classificação metodológica proposta por Antônio Carlos Gil, Paves, Viana e Viana e Pereira, assim como Viana e Veloso, que são as nossas referências para falar de figurinistas. É isto. Mais uma vez queremos deixar aqui os nossos contatos para caso de dúvidas, para qualquer sugestão, estamos disponíveis. E agradecer mais uma vez a acolhida do evento e agradecer a organização que possibilitou a flexibilização dessa apresentação. Nosso muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.